Bom, nós vamos iniciar uma aula online aqui do oitavo ano da Escola Futura. Então a gente continua o conteúdo que nós estávamos estudando até então, que é a Revolução Industrial. A gente vai abordar mais dois aspectos da Revolução Industrial. Vocês já devem, já ter estudado bastante coisa e agora é só algumas consequências da Revolução Industrial. Só para a gente retomar alguns tópicos antes de iniciar nesses tópicos que nós vamos falar, é que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, como nós vimos, por vários fatores. Entre os fatores que a gente viu foi o fato da Inglaterra ter uma grande reserva de carvão, o fato da Inglaterra ter pesquisa em tecnologia, o fato também da Inglaterra ter, com a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, propiciado a burguesia ter um certo poder político. Essa burguesia aproveitou o poder político que ela ganhou essas duas revoluções para poder promover o comércio. Além do que, a Inglaterra tinha uma grande frota marítima que usou para tráfico de escravos, usou para o comércio, fez com que os capitais ingleses crescessem muito e os ingleses acabaram se tornando uma das maiores economias do mundo. Vai se tornar um império, o Império Britânico. Bom, nós vimos bem esses fatores, agora a gente vai falar sobre algumas consequências da Revolução Industrial. Lembrar que a gente está estudando um período na Europa que vai do final do século XVIII, em que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, até o século XIX. Bom, nós vamos ver aqui algumas das consequências da Revolução Industrial. Vão surgir com as mudanças nas cidades, o crescimento das cidades, o aumento da população nas cidades, os grandes problemas sociais gerados por o fato dos trabalhadores terem grandes também horas de trabalho, também problemas de moradia e sérios problemas sociais que vão ser enfrentados pelas cidades nessa grande expansão das cidades na Revolução Industrial. Outra questão que a gente vai ver são as modificações culturais, porque se a cidade vai crescer, vai se entupir de gente, isso vai acarretar mudanças culturais, de hábitos, de costumes, da vida na cidade, além do que a arte vai acompanhar as mudanças da cultura, dos costumes. Então nós vamos ter algumas mudanças culturais, literatura, pintura, escultura, vai seguir o que a Revolução Industrial vai promover. Além do que a gente vai ter algumas mudanças muito drásticas em relação ao meio ambiente. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, a sociedade se globalizou, nós estamos num período em que estamos não só interligados por meios de comunicação, mas interligados por meios de transporte. A gente vê o quanto uma doença se espalha pelo mundo numa rapidez que até então não se previa, uma capacidade de se alastrar assim uma doença. Isso é consequência dos meios de comunicação, dos meios de transporte, do mundo interligado, e isso a gente pode ver lá no início da Revolução Industrial. Os meios de transporte vão mudar, então nós vamos ter o aparecimento das ferrovias, os meios de comunicação também, com o aparecimento do telégrafo. Então, assim, tudo isso começa aqui. Bom, qual que é uma grande modificação na sociedade industrial? Europa, sociedade industrial, Inglaterra. Nós estamos vendo uma imagem aí de uma rua na Inglaterra. Vocês podem ver que nessa imagem nós temos um relógio. Então, a vida urbana ela vai ser diferente da vida no campo, porque a vida no campo ela é uma vida onde
o clima, né, as condições do meio ambiente dão as condições de trabalho. Então, assim, um lavrador, um camponês, ele vai para o trabalho, se não estiver chovendo, ele vai fazer determinados tipos de trabalho, se né, o clima favorecer a sua lavoura. Já na cidade, o que vai acontecer é que, né, o operário ele vai ser ditado, a sua vida vai ser ditada pelo relógio. Então se fala em ditadura do relógio, vai mudar completamente o trabalho. O trabalho nas fábricas ele vai ser um trabalho medido pelo tempo de trabalho exercido pelo trabalhador. Então essas horas de trabalho elas vão ser, né, somadas como tempo de trabalho do trabalhador. Isso não era assim até o aparecimento da indústria. Então o artesão ele não tinha um prazo específico para entregar os seus produtos, como a gente viu. Já na fábrica, ela, quanto mais ela produzir por tempo de trabalho, melhor para ela, desde que haja mercado para ela vender. Então, assim, vai ter um controle do tempo. Esse tempo ele vai existir um tempo, né, útil, um tempo em que cada tempo dedicado ao trabalho é considerado útil. Isso vai ter consequências sociais também, porque aquela pessoa que não estiver empregando o seu tempo num trabalho útil à sociedade vai ser considerado um vagabundo. Então, nas cidades, você vai ter leis que vão proibir pessoas que não estiverem trabalhando de andar pelas ruas da cidade, porque elas podem ser presas por vadiagem ou vagabundagem. Então, assim, na Inglaterra, principalmente, vão existir leis que vão prender pessoas que não tenham trabalho. Isso é um problema a se pensar em relação à Revolução Industrial. Então, surge uma ideia de que o tempo cada vez mais utilizado é o tempo, né, que gera mais lucros e dinheiro. Uma outra consequência da Revolução Industrial é o trabalho infantil. Então, assim, não vai haver, né, controle nesse início da Revolução Industrial, o trabalho infantil e o trabalho feminino. Então as crianças vão ser utilizadas mesmo no trabalho, muitas vezes até trabalhando mais que os próprios, né, pais, e a família toda vai trabalhar porque as horas de trabalho eram muitas e o salário era muito pequeno. Então a família toda precisaria ser empregada para ela poder, né, se manter, porque o salário era muito pequeno. Então as crianças vão participar também, vão trabalhar em qualquer tipo de trabalho, seja nas minas para retirada de carvão, seja nas fábricas. Você vai ter uma grande quantidade de acidentes de trabalho, tanto com as crianças quanto com os adultos. Esses acidentes de trabalho vão ocorrer e vamos pensar que numa época em que, né, no acidente de trabalho você substituía o trabalhador, né, mais nada do que isso. Então é uma época em que não havia indenizações ou, né, leis que protegessem o trabalhador. O trabalhador ele vai começar a se organizar para poder criar leis que protegessem o seu trabalho. Tem um endereço aqui que eu gostaria que vocês assistissem, é no YouTube, é um endereço sobre trabalho, que vai mostrar um vídeo sobre o trabalho do operário e o trabalho infantil em geral, tá bom? Quanto à classe operária, o que acontece? Então, assim, os donos das fábricas vão ser chamados de burgueses. Por quê? Então, vem já daquele assunto que nós estudamos, né, anteriormente, que lá com o aparecimento do capitalismo comercial, aqueles que cuidavam do comércio eram chamados burgueses, e o capitalismo industrial, os donos da fábrica vão ser chamados de burgueses. Então você vai ter na cidade uma concentração em duas classes sociais. Quais são essas classes? A burguesia, de um lado, donos dos meios de produção, e o operariado. Quem é o operariado? É aqueles que trabalham nas fábricas. Então, assim, também pode ser chamado de proletário. Essas duas classes sociais elas vão entrar em conflito nesse início do capitalismo industrial e daí em diante vão haver muitos outros conflitos,
principalmente porque a condição de trabalho, moradia, jornada, né, de trabalho, principalmente do operário, era muito extensiva e muito cansativa por um salário, né, muito pequeno. Isso vai gerar conflitos. Bom, os trabalhadores começam a se organizar para lutar por jornadas de trabalho menos, né, extensivas. Você vai ter trabalhadores como o movimento ludista que vão quebrar as máquinas. Isso acho que a gente já inclusive viu em algum tópico anterior, numa das nossas aulas. O movimento cartista que surge na Inglaterra, os trabalhadores, né, exigindo através de uma carta alguns direitos, né? As associações, né, os sindicatos, que são as organizações operárias, que vão surgir para poder lutar, né, pelos interesses dos trabalhadores. Então nós vamos ver na Inglaterra e surgiram esses primeiros sindicatos também, depois se espalhando pela Europa, de organização e luta, né, isso já no século XIX, luta por direitos trabalhistas. Bom, eles vão organizar greves, enfim, e outros protestos. Os sindicatos vão ter essa função. Como eu disse anteriormente, com o crescimento das cidades, você vai ter uma alteração na vida cultural, econômica e ambiental. Quais seriam essas alterações? Muito resumidamente, bom, na vida cultural, o que ocorre, né? A literatura, a poesia, elas vão marcar essas mudanças, né, na vida urbana. Marcar como? Então, surge uma literatura que vai falar sobre o filho do operário ou os operários, uma literatura que quer falar sobre os bairros mais pobres, uma literatura que quer falar sobre os problemas sociais das cidades, uma literatura que vai falar sobre a multidão, literatura como Edgar Allan Poe, que vai falar, né, de mistérios, de coisas obscuras dentro da cidade, né? Charles Dickens, por exemplo, falando, né, das cidades, e outros autores, são autores ingleses, esses que eu citei, mas outros autores também que vão buscar retratar a vida urbana. Tem na poesia o próprio Baudelaire, né, que vai também escrever sobre a vida urbana, sobre as mudanças, né, nos valores sociais, a mudança, né, daquilo que se tem como vida urbana, ou mesmo a vida boêmia, que o Baudelaire gostava muito. E a Europa acaba, né, com o desenvolvimento industrial, acaba sendo o centro cultural do mundo. Então a Europa vai difundir os valores culturais para o mundo. Os problemas ambientais, né, o que ocorre? Cidades passam a ter muito lixo, poluição, modificações que vão ocorrer em todas as cidades. E hoje a gente enfrenta isso. Nós temos um momento aqui, né, nosso, do planeta em geral, que a gente está tendo que lidar com todas as consequências dessa revolução industrial que nós estamos estudando lá no século XVIII, XIX. Porque hoje a gente tem uma quantidade de lixo, de produção, de bens, de bens que duram pouco e precisam ir para o lixo, e o que a gente faz com isso? Ou coisas extremamente poluentes, né, como isopor, bateria de celular, coisas que precisam de um tempo muito grande para serem assimiladas pelo meio ambiente de novo. Então, assim, essa foi a aula, né? Os temas, né, que a gente viu, eu vou mostrar para vocês aqui. Eles estão, né, nas seguintes páginas. Eles começam aqui na página 55, tá? E vai até a página 64. O que eu vou pedir para que vocês façam, né? Vou pedir para que vocês façam, não estou conseguindo acessar agora a apostila virtual. Quero que vocês, então, façam a leitura, né, desses dois temas, é o tema 3 e 4 da Revolução Industrial, que páginas 55 até 64, e façam a atividade a partir, né, da página 65. Aí me entreguem até o dia 30.
tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Apareceu aqui a apostila. Deixa eu ver que página que nós estamos aqui. 8º ano. Vou pegar aqui, ó, tema 3, é página 55, né? Opa, voltou aqui. Vamos lá. Se não entrar daqui a pouco, eu vou terminar a aula e vocês depois tiram as dúvidas comigo. Tá demorando aqui, gente. Então, assim, as atividades estão a partir da página 65. Depois mando mais detalhes para você. Um abraço aí. Vamos esperar que essa quarentena acabe logo. Até!